grosso modo, dá para fazer uma divisão assim, em dois grandes blocos de coisas inovadoras para fazer. Aí, tendo em mente, vamos dizer, uma visão da economia que é muito simples. Aliás, duas palavras sobre isso antes de falar das coisas para fazer. É o seguinte, eu vou fazer 40 anos de formado. Coisa estou bem, né? Mas me formei em 1979, tá? De lá para cá, vivo repetindo isso, eu tive colegas asiáticos, coreanos sobretudo, já um pouquinho adiante na pós-graduação, e uma rivalidade, né? E naquela época Brasil e Coreia tinham o mesmo tamanho como país, eram mesmo nível de desenvolvimento econômico e certa rivalidade. Nós, os grandes países de mercado interno grande, com essa ideia de substituição de importação, autonomia, blá blá blá, eles com uma postura diferente, pró-globalização e com vamos dizer, uma ética de trabalho um pouco diferente da nossa. Coreanos em especial. Na época, começo dos anos 80, Brasil e Coreia tinham renda per capita igual a 20% da renda per capita americana, tá? 20%. Hoje, 35 anos depois, a Coreia tem um nível de renda per capita equivalente a 2/3 da renda per capita americana, é superior a 60 e poucos por cento da renda per capita americana. O Brasil continua em 20%. Na verdade, caiu um pouquinho, é 18%, a última vez que eu vi. 35 anos de estagnação, ao passo que a Coreia deu esse pulo, Taiwan deu esse pulo, outras economias emergentes também, e agora a China vem com uma pujança inacreditável. Aquilo que nós achávamos 30 anos atrás que o Brasil poderia ser é o que a China está sendo hoje. Naquele tempo a gente imaginava o Brasil grande desse jeito. Onde é que a gente perdeu a mão? Né? Também nesse intervalo tem histórias de Nova Zelândia, Irlanda, países que, enfim, conseguiram fazer a transição de país de renda média, país emergente, para emergido. Né? Por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente largou essa ambição, né? E fica quando fala de crescimento, parece uma coisa que nos levemente constrangedora, tal qual se falar de lucro, né? Ganhar dinheiro é uma coisa que você sente um pouquinho de vergonha, e crescer em detrimento, ou pelo menos sem falar também em outras coisas sociais, distributivistas, parece uma coisa politicamente incorreta ou incompleta, ou um crescimento meio vigarista. Não é, gente. Olha o que está acontecendo na Ásia, nós estamos ficando para trás de um jeito absolutamente miserável, porque é um fracasso. Eu não quero me aposentar não tendo lutado contra esse tipo de ideia que sustenta a manutenção desse tipo de modelo econômico que é medíocre. Se não é fracassado, é simplesmente medíocre. Portanto, o que é para fazer na economia é fazer o Brasil adquirir a dinâmica econômica de um país asiático. Não exatamente do mesmo jeito, mas o resultado tem que ser aquele, que é o resultado de país emergente que dá certo, que é o que a gente não é. Tá? Então, esse é o objetivo, essa é a ambição, que não é pequena, tá? Precisa quebrar muitos ovos para fazer esse omelete, mas a gente tem que tentar. Em duas grandes agendas importantes, uma falando de economia especificamente de crescimento, uma é custo de capital, a outra é produtividade, macro e micro, grosso modo. E por que custo do capital? Porque para o Brasil virar um país asiático, ele, para começar, vai ter que ter formação bruta de capital fixo na faixa ali de 25% do PIB para cima, ok? E hoje é 15%. Não é possível ganhar 10 pontos percentuais do PIB de investimento, são 600 bi por ano, de dinheiro do governo. A cabeça de muita gente é que o investimento é tarefa do setor público, sobre infraestrutura, saneamento, tudo é o setor público que vai fazer. Não vai.
Hoje, o investimento público com o percentual do PIB, todo ele é 1,47 ou 1,32 chorando, com o Tribunal de Contas atrapalhando de todas as maneiras possíveis o investimento feito a partir de recursos orçamentários. Esquece o investimento público. Não vai ser, o investimento público vai fazer a gente fazer o pulo de 15% para 25% do PIB de taxa de investimento. É um investimento privado, ok? Das empresas. Elas são o centro do assunto do crescimento econômico bem-sucedido brasileiro. E a nossa cultura precisa mudar. Não que não esteja escrito na Constituição, está lá no preâmbulo, artigo 1º, como no artigo 170 da Ordem Econômica, a livre iniciativa, a expressão livre iniciativa, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Portanto, não tem nada de muito estranho, nada de alheio, pelo menos ao que está escrito na Constituição. A empresa é o centro do assunto. E como é a empresa que vai fazer todos esses investimentos, vai fazer esse pulo, o custo do capital é central para esse projeto. O custo do capital, estamos falando de taxa de juros Selic, como taxas de juros no banco, como taxas de juros em levantar capital no mercado de capitais. As três coisas estão juntas e prejudicadas pelas finanças públicas e pela dívida pública, por processos que todos conhecem, não é preciso elaborar. Se a gente progredir no primário e na redução de dívida pública, a gente vai conseguir fazer a Selic ir para baixo. No passado, ninguém imaginava que a Selic pudesse ser de um dígito, pois já podemos hoje aspirar que ela seja abaixo de 5% em algum momento do tempo e lá na frente seja abaixo de 3%. E que isto signifique que as pessoas possam tomar linhas de capital de giro no banco com essa taxa básica mais um teleco-teco de nada e não a 40% ao ano, como a gente vê hoje, que é o que a gente tem. Hoje, aliás, vamos lá, tem uma agenda que é fazer a Selic ficar menor e outra agenda que é a do juro no banco e no mercado de capitais ficar menor. Hoje, conforme aí o Banco Central mede, mais ou menos metade de quem toma crédito a 9%. Taxa total bruta. Isso é um spread pequenininho e é o crédito direcionado subsidiado. A outra metade do crédito, 26% do PIB, paga alguma coisa perto de 30%, menos para a empresa, para a PJ, muito mais para a pessoa física. É o crédito da rua, é a história da rua e da casa, né? Metade do crédito é para os amigos do governo, a outra metade do crédito é para a rua, para dividir aí para o resto da turma. É claro que isso tem que ser destruída, essa divisão, é a Veneza do mercador de Veneza, tem que juntar e o crédito ficar mais barato para todo mundo. O sentido da repressão financeira ou da diferenciação de crédito é fazer política pública com dinheiro privado, transferir recursos para o BNDES e emprestar para quem ele acha que é mais merecedor do que as pessoas que estão no mercado. Toda essa violação da ideia da igualdade que tem em múltiplos bolsões de meia entrada e do tratamento seletivo, seja no crédito, no mundo do trabalho, na conta de luz, isso, na entrada de cinema, tem gente que não paga e tem gente que paga o dobro. No crédito é assim, é uma área fundamental para a gente detonar essas diferenças, porque o custo do capital é importante para o nosso futuro. Não é isso? Os juros são os termos de troca entre o hoje e o amanhã, o preço do futuro. Tem que tratar disso. Então, previdência, reforma tributária, tudo isso tem a ver com essa história. E a previdência tem um componente novo que nós gostaríamos de trazer para frente do debate, que é os sistemas de previdência por capitalização, que não podem ser construídos a partir de transições ou de transformação do sistema de bases correntes no sistema de capitalização, como quer fazer o nosso competidor do PDT. Isso não existe, é conjunto vazio. Agora, existem possibilidades que são a de transformar mecanismos que já existentes de poupança forçada, como são o FGTS e o FAT,
em coisas que tenham natureza previdenciária e que funcionem como fundos de pensão. O FGTS já é parecido com isso. Cada um de nós que tem carteira assinada tem uma conta de FGTS. 83 milhões de brasileiros têm conta no FGTS. E o FGTS tem um número, tem um valor total de ativos que acho que não chega a 500 bi, e poderia ter muito mais. Tá? Todo o sistema de previdência privada fechada, Daniel me corrija, tem 800 bi de ativos, o de previdência aberta alguma coisa como 700. Agora, entre 2003 e 2017, uma estatística impressionante, o FGTS rendeu 95% acumulado, a CDI andou 520% e as fundações fechadas, fundos de pensão fechados, andaram 620%. Se o FGTS tivesse andado que nem um fundo de pensão, ele teria 6 vezes mais recursos do que tem hoje. Em vez de ter 500, teria 3 tri. Tá? Para onde foi esse dinheiro? Né? Vocês, cotistas do FGTS, ganharam TR mais 3 todo ano, durante todos esses anos, acumulando 95. A diferença entre o que os outros fundos de pensão fizeram e que vocês receberam, o gato comeu. O nome disso é confisco. Tá? Tem lá dentro do FGTS uma coisa chamada FI-FGTS. Se vocês lerem, está na internet o relatório, verão onde é que esse dinheiro foi. Muitos dos nomes são familiares das páginas policiais. Aí são empresas da Lava Jato nos setores que são não os principais seus focos de atividade, não é dinheiro na empreita, mas em vários setores de infraestrutura onde os acionistas são as empresas da Lava Jato. Tudo errado. E lá tem o Minha Casa Minha Vida, tem outras coisas dentro do FGTS que precisa ver como é que vai fazer se o FGTS passar a ter políticas de investimento como as dos fundos de pensão e cada um de nós tiver no FGTS uma conta previdenciária que nos dá certa segurança que no futuro dali vamos tirar uma aposentadoria digna, somada ao que tem lá no primeiro pilar previdenciário, que é o do INSS. Só de pensar que a gente propõe um sistema previdenciário que tenha a parte de bases correntes e a parte de capitalização juntos, a partir do FGTS, já muda a lógica do sistema todo ao introduzir a ideia de que a aposentadoria das pessoas tem que ver com o esforço de poupança de cada um e que não é Papai Noel que te dá aposentadorias porque você tem o direito. Você tem o direito se você poupar. Os direitos não eliminam a escassez, eles não criam valor. Okay? Então, o direito à aposentadoria digna você conquista com o seu esforço de poupança. Tem um mínimo para todo mundo, mas além desse mínimo é com você. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo, não pode ser diferente aqui. Bom, previdência é esse tipo de agenda. No assunto de reforma tributária, a gente tem um mundo de coisas para fazer, partindo do princípio que o sistema tributário parece olhar para a empresa como se fosse um inimigo, alguém que é preciso permanentemente pilhar para pagar as contas e as empresas, portanto, bem que carregam sempre a culpa e por esta culpa tem que pagar. As estatísticas do IFC são cruéis, não apenas na carga tributária, mas no tempo que uma empresa média dedica a pagar os impostos. A estatística para uma empresa de 30 empregados coloca o Brasil como o pior país do mundo numa amostra de 190 países no tempo que a pessoa leva para cumprir as suas obrigações tributárias. O pior do mundo, tá? Isso é uma vergonha, ok? É possível que 1/3 ou mais deste tempo desperdiçado tenha que ver com a complexidade dos impostos indiretos, ou seja, ICMS e suas combinações com os outros impostos indiretos, IPI sobretudo, e daí a ideia que a reforma tributária, tal qual vem sendo discutida, que é a unificação dos impostos indiretos, pode simplificar muito essa coisa. Pode sim, ainda que a transição seja muito complexa e vai talvez complicar antes de melhorar, mas
tem que fazer e não é para arrecadar mais, é para fazer a vida ficar mais fácil. Claro que tem uma coisa filosófica no sistema tributário, que tem também nas relações de trabalho, que precisa mudar, que é o fato de parar de olhar para as empresas como se fossem inimigas. Isso é muito característico do mundo do trabalho, onde toda a regulação do trabalho é baseada na ideia do conflito e da justiça do trabalho para resolver o conflito sempre a favor do trabalhador, não importa o acordado, porque o trabalhador não tem disponível o direito de abrir mão das coisas. E quando ele faz, ele abre mão e depois o tribunal repõe. É uma insegurança jurídica básica que é uma sombra sobre as empresas. No Brasil é um custo absurdo. Isso tem a ver, claro, com a agenda de produtividade. Boa parte do assunto da reforma tributária é alocativo e não de arrecadação. Então, as duas agendas se comunicam. A gente precisa recuperar o superávit primário rápido, isso é uma urgência. Se o João me perguntasse o que tem que fazer, a primeira coisa que tem que fazer o primário ir para o azul de novo. O que tem para fazer, que dá para fazer em medida provisória ou com muita rapidez, recomendo a leitura do relatório do Banco Mundial, que chama-se Um Ajuste Justo, está na internet. A história desse relatório é que foi quando o Joaquim Levy aceitou ser ministro da Dilma, ele veio com essa para cima dela, de que, olha, tem que fazer o ajuste fiscal pelo lado da despesa. Ela disse, então, como todo mundo em Brasília fala, então diz aí onde é que tem que cortar, porque não dá para cortar nada e tal. Então, o que ele fez? Ele contratou, chamou o Banco Mundial, disse, faz aí um relatório que me informa onde é que pode cortar, o que tem sobrando, o que tem de gordura, né? E o Banco Central fez um relatório super bem feito, espetacular em muitas das suas conclusões, e achou 8,35% do PIB de despesa ociosa que dá para cortar. 8,36%, 7% desses 8% é no nível federal. O PIB brasileiro de 2017 é 6 tri, 7% do PIB é 420 bi, salvo engano, né? Que dá para fazer. A lista está lá, são vários capítulos, mostra lá direitinho onde é que dá para passar a tesoura. Nos últimos tempos eu tive vários debates aí com os assessores econômicos de outras candidaturas. No primeiro que eu tive com o Benevides, do Ciro, ele veio com essa conversinha, né? Onde é que tem que cortar? Eu levei o relatório do Banco Mundial comigo, aí fiz uma entrega cerimonial a ele de uma tabelinha do relatório. Está aqui, Benedito, você lê no avião, aqui, 8% do PIB aqui, faz a conta aí, não chateia. Então, o desafio que a gente tem produzir o ajuste fiscal pelo lado da despesa. Quem não reconhece que o Estado brasileiro é obeso, gasta mal, gasta em privilégios desnecessários, é ministro do Supremo, funcionário público, todo tipo de coisa. Eles fizeram uma estatística extraordinária, pouco divulgada, a meu juízo, pela imprensa, que é o seguinte: tem muita discussão hoje em dia sobre gender gap em salário, né? Homem ganha mais que mulher. Em geral, a formulação estatística para testar a existência do gender gap consiste em você pegar pessoas que têm a exata mesma qualificação, anos de experiência, escolaridade, tudo exceto gender diferente. Se essas duas pessoas ganham diferente, é porque tem discriminação sim e é inaceitável. Tá? Então, o que o Banco Mundial fez com relação a funcionário público foi pegar a lista de salários do funcionário público e comparar com pessoas de idêntica idade, escolaridade, experiência, lá no setor privado, trabalhando na mesma profissão, para ver se o funcionário público ganha melhor ou pior que o setor privado. Aí sabe o que descobriu? Que o funcionário público federal ganha 67% a mais do que funcionário privado. Sabe o gender gap? É um gender gap multiplicado por 10, entendeu? Só que é a favor do funcionário público. Tá? No nível estadual, o prêmio, como eles chamam, é de 30%, no nível municipal é 0%. Não tem.
ou seja, aparentemente no local, no funcionário público local, é muito difícil pagar diferente do que o setor privado paga, sei lá, talvez porque as pessoas estejam mais perto e olhando. Mas no nível federal, né, 67% é brincadeira. Né? Então, como é que a gente reage diante disso? Né? E vamos lá, o que aconteceu com os ministros do Supremo? 16% de reajuste que vai em cascata para o Ministério Público, para o Judiciário. Como é que pode? Né? Como não tem onde cortar? Né? Como não tem outra área para meter a tesoura e fazer o ajuste fiscal do que na despesa? Né? É difícil, vai gerar confusão, greve, gás lacrimogêneo, apurrinhação. Se a gente não quisesse essas coisas, a gente não estaria envolvido nisso aqui, estamos todos em casa. O João falou isso outro dia, eu podia perfeitamente estar em outro país, né? Não estava me aborrecendo, mas sim, é o que temos. E vamos ter que endereçar toda essa agenda para, no fim das contas, chegar em ter custo de capital baixo e poder fazer esse pulo que a gente quer fazer para virar um país de resultados econômicos asiáticos. A produtividade, a segunda vertente da agenda, é mais o micro. Aí, vamos lá, tem a agenda Doing Business do IFC, que dá um roteiro bem legal do que é para fazer também. Hoje, ter produtividade tem a ver com a adoção de melhores práticas. Na empresa, a gente está acostumado com isso no mundo das empresas, mas entre países é mais ou menos a mesma coisa. E entre países tem um projeto super interessante que a gente entrou meio pela janela, sem que a grande mídia tivesse prestado atenção, que foi um dia, do nada, o governo Temer anunciou que o Brasil tinha apresentado o seu pedido formal de entrada na OCDE, como país membro. E o que é isso exatamente? Né? O Clube dos Ricos não é nada disso. Para ser membro da OCDE é mais ou menos como ter um investment grade em tudo, não apenas no risco soberano dos seus títulos do Tesouro Nacional. Significa assinar mais ou menos uns 200 acordos pelos quais você harmoniza políticas econômicas, regulações e outras tantas regras nacionais as melhores práticas internacionais, tal qual definidas pela OCDE. Não tem nada de comércio exterior nisso, é só governança, regras de licitação, enfim, padrões, não pode ter tomada de 3 pinos, essas coisas assim, jabuticaba brasileiras, e coisas anticorrupção, por exemplo. Por que não entrar num clube que exige de nós que a gente assine uma convenção anticorrupção bem séria? Né? A nossa diplomacia tem uma aversão histórica a qualquer acordo que gere obrigação e não acesso do Brasil a coisas, o que é uma cabeça muito pequenininha, vamos combinar, porque aqui trata-se de se candidatar a um clube, sim, que nos exige coisas que nos farão melhores, que são coisas do nosso próprio interesse, porque a gente não assina um acordo anticorrupção, não é isso? Ou um acordo de não bitributação, ou de harmonia de sistemas tributários, ou respeito à propriedade intelectual. É disso que se trata, melhores práticas internacionais. Quando primeiro se falou de investment grade no Brasil, ninguém sabia o que era. Né? Já chegamos ao investment grade no governo Lula, que teve que aprender exatamente o que era, porque não entendia bem, até para festejar. Né? E é bom, né? É legal, todos inclusive gostaram desse troço, que nós já perdemos, podemos recuperar e tudo, mas a ideia de que o mundo nos enxergue de uma maneira bacana e que, portanto, as relações comerciais e financeiras, tecnológicas, humanas com o resto do mundo sejam num plano, né, num terreno plano, sem obstáculos, é uma ideia que, historicamente, aqui não é muito aceita, não. Isso é uma coisa meio neoliberal. É mesmo, ok? Mas é o mundo globalizado do qual nós temos que ser parte. A OCDE pode ser uma alavanca para muita coisa. Agora, falei um pouquinho de
relações de trabalho. Claro que a gente tem que mudar o que a gente tem, muito mais do que a gente começou a mudar em reforma trabalhista. E aí é o seguinte, tem um número que é interessante lembrar, segundo a PNAD, o grupo de pessoas que no Brasil é empreendedor, empregador, profissional liberal e trabalhador por conta própria, 27 milhões de pessoas. Os carteiras assinadas são 33. O resto do povo no Brasil tem 11 milhões de funcionários públicos, 12 milhões de desempregados e outro tanto, mais ou menos 11 milhões de informais. Tá? Esse é mais ou menos quem trabalha no Brasil, é a composição. O grupo empreendedor e empregador é quase tão grande quanto o de quem tem carteira assinada. E, no entanto, é curioso essa coisa de que grupos de empreendedores, de empresários, são minoria. Minoria nada. Que 27 milhões é minoria? Né? Elite. A maior parte desses 27 milhões, os que empregam, são pequenas empresas que empregam 1, 2, 3 empregados. Toda hora a gente ouve essa estatística da pequena empresa, é quem gera os maiores empregos no Brasil e quem tem mais aborrecimento com a justiça do trabalho. Como se essa pessoa que cria trabalho é diferente da outra que oferece trabalho. Elas, em geral, se enxergam como coisas que são parte da mesma equação. A pesquisa da Fundação Perseu Abramo, nossa competidora fundação do PT, feita na periferia de São Paulo, mostrou muito claramente que os trabalhadores da periferia de São Paulo não enxergam o patrão como seu inimigo. Todos estão no mesmo barco, é a expressão que está lá na pesquisa deles. O inimigo é o Estado, tá? É ele que atrapalha a vida desta empresa, que por sua vez oferece menos trabalho e emprego para quem precisa. Claro que a legislação trabalhista é um item número 0 da equação de produtividade que a gente tem que trabalhar. Agora, a mãe de todas as reformas micro é a abertura, né? Esta que a gente nunca fez, e a gente sabe que o Brasil é uma economia muito fechada, do ponto de vista comercial, se tirar Cuba e Coreia do Norte, nós somos o último colocado em abertura em qualquer amostra relevante de muitos países, níveis de renda de médio para cima. Tem os Estados Unidos ali que tem um nível de abertura ruinzinho, mas tem muitas explicações para isso, é uma exceção. Não tem explicação para o Brasil ter um grau de abertura tão pequeno. E mais, conforme aí dados que a gente sabe do Banco Central, o Banco Central faz todo ano um censo das empresas de capital estrangeiro no Brasil. E de 5 em 5 anos publica resultados. Para 2015, a gente consegue saber pelo faturamento que as aproximadamente 20 mil empresas estrangeiras que tem no Brasil produziram 1/3 do PIB brasileiro. Tá? 1/3 do PIB brasileiro. Elas empregam 3 milhões e meio de pessoas. Façam a conta, 3 milhões e meio de pessoas produzem 1/3 do PIB brasileiro, as outras 96 milhões de pessoas que estão no mercado de trabalho produzem os outros 2/3. A produtividade relativa é de 1 para 10. Tá? Uma pessoa que trabalha numa dessas 20 mil empresas estrangeiras ganha em dinheiro de 2015 170 mil, produz valor adicionado 170 mil reais por ano, a outra, quem trabalha fora dessas empresas, 17 mil reais por ano, mais ou menos, de valor adicionado, não é o que leva para casa de salário, é o que gera de valor adicionado. 10 vezes. No tempo lá, quando eu estava me formando na faculdade, o mundo acreditava mais na CEPAL, o que se dizia do desenvolvimento econômico brasileiro era assim, para o Brasil crescer, precisa tirar gente do setor atrasado da economia, que é a agricultura, e colocar no setor urbano e industrial, onde a produtividade é maior. Este movimento de urbanização e industrialização é o que produz crescimento. Ok, para os anos até 1980, quando esse movimento se esgota com muita clareza. Já não é nem verdade que a agricultura seja um setor de baixa ou produtividade estagnada. Ao contrário, a produtividade da agricultura está subindo, deixando para trás a indústria
já há algum tempo, inverteu a lógica cepalina. Porém, continua verdadeiro o seguinte, que é uma economia dual, onde tem um setor de alta produtividade e dinamismo, que é o setor globalizado da economia, o das empresas estrangeiras e suas satélites, e um setor atrasado, que é o resto, ok? E que o grande programa de desenvolvimento econômico e crescimento da produtividade no Brasil é tirar pessoas do setor atrasado, fechado, e colocar no setor aberto. É isso que a abertura pode fazer, se deixar essas empresas engatarem nas suas cadeias internacionais de valor, coisa que elas hoje não podem fazer. Aí a gente tem as estatísticas internacionais para mostrar que as empresas brasileiras, empresas estrangeiras que operam no Brasil, têm um nível de comércio exterior que é 20% ou 30% da média internacional das empresas internacionais. As empresas poderiam estar exportando e importando 3, 4 vezes mais do que estão hoje. Poderiam ser muito maiores, tá? E engatadas nas suas cadeias internacionais de valor. Este é o grande programa de política industrial que tem para fazer. Este é o maior impulso que a gente pode dar à produtividade no Brasil. Quantos empregos podem ser criados no setor globalizado na economia, empregos destruídos no setor atrasado da economia. Também vamos ter clareza que não dá para fazer um sem outro, tá? Destruição criadora. A gente quer modernizar, o Brasil não quer eternizar o fracasso. Outra coisa que as pessoas dizem, pesquisadores da produtividade dizem muito, é que uma das coisas que faz a estatística de produtividade no Brasil ser muito baixa é que no Brasil as empresas de produtividade muito abaixo da média setorial não quebram, não param. Tá? Eu suspeito que essas mesmas empresas são aquelas que recebem crédito direcionado, subsidiado e são mantidas vivas por instrumentos à custa de dinheiro do contribuinte ou regulação espúria que as mantém protegidas das empresas estrangeiras. Nós pagamos pelo fracasso desse povo que não desaparece. Okay? É preciso que desapareçam sim para a gente mudar para outro tipo de agenda. Isso é abertura, isso é... Vamos lá, falei aqui um monte sobre várias coisas. Nosso programa de governo tem tudo isso numa linguagem assim mais moderada do que essa minha, e a gente tem que convencer a população de que isso é bom para todos. Não é uma tarefa fácil, tá certo? Mas eu acho que a gente tem clareza sobre o que tem que fazer. Foi legal, do meu ponto de vista, organizar isso tudo e ver que isso tudo tem a ver com as coisas que eu recebo dos filiados simpatizantes do partido, que está tudo aí, vem da base. Só é preciso agora a gente dar uma gestão política clara dessas ideias, tê-las presentes em Brasília, na forma de um partido que vai todo dia, de manhã até de noite, chatear o Congresso Nacional para andar nessa direção, e um dia a gente vai chegar lá no Palácio. Gente, obrigado. Vou ficar por aqui.